Boa tarde a todas e todos. Continuamos nossas aulas não presenciais. Hoje, com os terceiros anos, nós vamos abordar o fim da República Velha e o golpe de 1930. Né? O golpe de 1930 é considerado, é tido pela história oficial muitas vezes como uma Revolução de 30. A gente vai entender por que foi chamado de Revolução. Mas agora a gente precisa entender uma coisa. Nas nossas últimas aulas, o que nós abordamos foram os processos da República Velha, né? República Velha, o período em que dominavam as forças oligárquicas de São Paulo e Minas Gerais, né? Então, durante os anos da República Velha, a alternância de poder, ela foi entre os cafeicultores de São Paulo, a oligarquia paulista e a oligarquia de Minas Gerais, com essa alternância no poder. Tudo bem? Nós já vimos que a República ela vinha sendo questionada por vários setores da sociedade, né? Nós vimos que no sertão nordestino, né, a gente teve movimentos messiânicos, movimentos que questionaram a República, né? Mas nós vimos também movimentos na cidade, né? A revolta da chibata, a revolta da vacina, né? Nós vimos aí então que o Brasil se manifestava, né, contra a República. Muitos grupos insatisfeitos com o predomínio da oligarquia, o voto de cabresto, né, essa questão do poder dos coronéis, os coronéis que decidiam as políticas regionais, né? E o Brasil vivia uma república federativa em que os estados eles tinham suas autonomias, né? Tudo isso vai mudar, né? Agora a gente precisa voltar um pouquinho na República só para entender que a década de 20, que já são os anos finais da República, elas trazem ainda grandes insatisfações políticas com relação à República, né? Nós temos aí o questionamento da República por diversos movimentos sociais e também pelas forças partidárias. Que forças partidárias eram essas? Era justamente as elites, né, de outros estados que estavam ali inconformadas com essa política de São Paulo e Minas Gerais. Então, nós temos aí aqui, na década de 20, em 22, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, como a gente já viu. Nós temos a Semana da Arte Moderna, que o movimento cultural ele também já vinha questionando a República. Que Brasil é esse? Que simplesmente copia os hábitos europeus, né? Que é a nação brasileira? Então, o movimento cultural também vem questionar, né? O que são nossas origens? Qual é a participação dos povos indígenas, né, no processo de construção da nação? Assim como o movimento negro também começa a questionar a sua ausência de participação na República, a sua ausência de consideração, de reconhecimento enquanto parte, né, tão importante da população brasileira. A gente vai ver isso um pouco melhor na próxima aula, com a criação da Frente Negra Brasileira, né, que em 36 se torna um partido, né? Mas hoje o que a gente vai ver é, então, essas agitações aqui na República, de forma partidária, elas vão dar origem a um movimento chamado Reação Republicana, que aconteceu na década de 20, com a transição de poder aí. Indicando para a sucessão Arthur Bernardes, continua esse movimento paulista, porém, houve essa reação republicana, né, que foi com as forças, né, da Paraíba e de outros estados brasileiros que organizaram aí um candidato para concorrer às eleições. Porém, nós vimos que as eleições no período da República Velha eram eleições viciadas, né? Eram eleições que se dispunham da máquina eleitoral do governo e quem mantinha-se no governo era quem o próprio governo queria, né? Então, só para lembrar que a gente teve os paulistas tentando manter essa hegemonia, né? Então, na verdade, para suceder Arthur Bernardes, não foi o Nilo Peçanha da Paraíba, mas foi o Washington Luiz, que mantém a hegemonia aí de São Paulo, né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho que o final da década de 20, você ainda tem movimentos ali expressivos, lutando contra a República, movimentos populares, né? Botei aqui também o cangaço, né, pra gente lembrar que o movimento do cangaço, que na verdade é tido como um fenômeno que aconteceu no sertão brasileiro,
ele também teve a sua força aí, né, de questionar o poder dos coronéis no Nordeste, né? Então a gente não vai citar muito, mas a gente vai lembrar que o cangaço ele começou na segunda metade do século XIX, ou seja, ainda ali antes um pouco da República, né? Na verdade o cangaço ele surge a partir do desmoronamento ali das revoltas coloniais, né? Principalmente pela balaiada, né? Começa-se esse movimento de cangaço e ele vai durar até 1930, quando Lampião e seu bando é capturado já no governo do Getúlio Vargas, né? Então, botei o cangaço aqui só para a gente lembrar que também é um movimento, um fenômeno político importante aí, né? Agora vamos entender o que aconteceu aí nesse finalzinho de república. Como que se dá essa transição e o fim de um período republicano para o início aí de uma nova era, né, no país, que é considerada, chamada de período varguista, né, a era Vargas, que é a ascensão de Getúlio Vargas no poder, né? Então vamos lá. Em 1929, é preciso a gente lembrar que o mundo passa por uma grande crise, né, que foi considerada também a Grande Depressão de 29, que foi justamente quando o capitalismo ele quebra, né, no mundo inteiro. Né? O que acontece aí? Os Estados Unidos passa por um processo de superprodução muito grande, de grande exportação dos seus produtos, mas esse liberalismo, esse Estado que é governado pelas empresas, ele começa a quebrar, né? E o crash da Bolsa de Nova York vai gerar repercussões no mundo inteiro, né? Vai gerar crise econômica no mundo, né? Então a crise de 29, ela tem também interferência muito grande no Brasil, porque com a crise de 29, a economia, que no Brasil era predominantemente agrária, cafeeira, café produzido no Sudeste para exportação era nosso principal produto, né, da economia exterior, ele é afetado. Então também existe aí um enfraquecimento dessa oligarquia paulista, né? A gente precisa entender que o mundo está conectado, né? Então o contexto internacional ele vai interferir aqui no Brasil, como que as coisas vão se dar aqui. Tudo bem? A gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco. O que acontece então? Nesse momento, o governo de Washington Luiz, que era paulista, ao invés dele indicar um mineiro para as próximas eleições, ele indica outro paulista, né? Então é aí que se começa o que vai desenrolar no golpe de 1930, né? O governador de Minas Gerais, então, indignado, convocou forças contrárias do Rio Grande do Sul e montou a Aliança Liberal. A Aliança Liberal, então, vai ser o seguinte: São Paulo indica mais um paulista. O governador de Minas Gerais, indignado porque quem deveria ser escolhido era o próximo mineiro, né? O que ele faz? Ele se reúne com as forças contrárias à República, né? Dentre essas forças, nós já citamos o movimento tenentista, né? Os tenentistas, eles realizam aqui, nesse momento ainda, em 1920, eles realizam uma revolta, que é os 18 do Forte de Copacabana, e realizam outras revoltas até montar a coluna Prestes, né, que a gente comentou na última aula, que foi uma coluna de 1.500 homens que circulou pelo Brasil inteiro, né, fazendo um movimento de esclarecimento da população de como era desigual a política republicana, de como que essa política era voltada para o Sudeste e o resto do Brasil ficava aí à mercê, né, ficava jogado às traças. Então o tenentismo foi passando em vários estados brasileiros levando essa mensagem. Era um movimento contrário, então, né, à República Velha, né? Então, nesse processo, juntando essas forças contrárias ao Washington Luiz, né, a indicação de outro paulista, que foi Júlio Prestes, essa Aliança Liberal ela se junta, né, essa Aliança Liberal reunia as oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, né? Então essa chapa, ela lança para as próximas eleições a candidatura de um gaúcho chamado Getúlio Vargas, né? E na vice-presidência um paraibano, né, que é o João Pessoa.
Então essas são as forças políticas que estão aí disputando, né, esses novos rumos do governo. Porém, como eu já falei, as eleições não tinham ali um resultado honesto, eram eleições fraudulentas, né, com voto de cabresto, muitas vezes com contagem de votos, né, o voto era aberto, então toda aquela perseguição. O que acontece? Júlio Prestes é eleito, né? E isso daí aumenta ainda mais a insatisfação, né, das forças contrárias aos paulistas, né, que no caso é a Aliança Liberal. E aí o que vai acontecer? Até então, o movimento da Aliança Liberal, ele não decide pegar em armas, mesmo tendo apoio dos militares. Muitos tenentistas, né, que tinham participado desse movimento, eles se aliam à Aliança Liberal. Porém, é um fato que vai acelerar os acontecimentos, que é o assassinato do João Pessoa na Paraíba, né? Não foi um assassinato por outros motivos, né, motivos pessoais, mas o que acontece é que esse assassinato, ele gera aí o momento que vai eclodir, né, o golpe de 30, né? Então o que a gente viu? Que o resultado gerou muito descontentamento a eleição de Júlio Prestes, né? E aliado a isso, o assassinato de João Pessoa precipitou o golpe. E em 30 de outubro de 1930, a Aliança Liberal, aliada aos militares e muitos deles que eram do movimento tenentista, né, proclamam então o governo de Getúlio Vargas. Eles depõem o Washington Luiz, né, tiram ele do poder e colocam aí, em questão de um mês, né, eles conseguem efetivar o golpe de 30 e dá-se início a uma nova era no Brasil, né? A Era Vargas, ela começa então em outubro de 1930 e ela vai durar até o ano de 1945. Então, na nossa aula de hoje, a gente só vai pegar o primeiro governo do Vargas, que é o chamado de governo provisório, né? A gente pode dividir o governo de Getúlio Vargas em 3 períodos, né? O governo provisório, que é de 30 a 34. Aí de 1934 a 1937, a gente tem o governo constitucionalista do Vargas, e a partir de 1937 a gente tem a ditadura varguista do Estado Novo, né, que vai de 1937 a 1945. Hoje a gente só vai entender um pouquinho como foi esse governo provisório do Vargas e como que estavam se dando também as forças políticas no contexto internacional e que tem influência direta, né, aqui no nosso país. Então vamos lá. O governo provisório de 1930 a 1934. Né? O que o Vargas faz assim que ele chega no poder? Fecha o Congresso. Né? O que significa fechar o Congresso? Você acaba aí com a representação democrática. Né? Uma das coisas que ele fez também foi acabar com os presidentes de província. Ele depõe todos os presidentes de província e indica interventores, né? Pessoas ali aliadas à Aliança Liberal, próximas a ele, que são indicadas para serem os governadores dos estados, né? Que eram chamados antigamente de presidente de província, né? Getúlio Vargas tem uma proposta que é bem diferente do que acontecia na República Velha. Ele quer combater o coronelismo, ele quer combater essas forças regionais, né? E ele quer iniciar um governo forte, centralizador, né? Centralizado na figura dele, né? Então a gente inicia aí um novo capítulo da história do nosso país, né? Então o governo Vargas desde o início é um governo ditatorial. Por que ditatorial? Porque acaba os outros partidos, fecha o Congresso Nacional e anula a Constituição, né? A Constituição de 1891 ela é suspensa e Vargas, durante o governo provisório, ele só vai governar por decretos, né? Isso é, então, uma característica de um governo ditatorial, né? Só que é o seguinte, existe um descontentamento muito grande com esse golpe de 30 por parte dos paulistas, né? Principalmente da classe dominante, da elite do café de São Paulo, que não aceita o governo Vargas, né?
O movimento paulista, ele começa, na verdade, assim que Vargas toma o poder. Porém, é no ano de 1932 que esse movimento vai eclodir uma grande revolta aí contra o governo Vargas, né? Que entrou para a história como a revolta constitucionalista, que na verdade São Paulo quer continuar na hegemonia política do país, né? Vargas vem do sul, o seu vice-presidente vem da Paraíba, né? Então, essas forças que não são mais hegemônicas de São Paulo, elas vão incomodar muito a elite do café de São Paulo, que também está passando por uma crise muito grande por causa da Bolsa de Valores, né? Então, a elite de São Paulo, ela precisa desesperadamente, né, voltar a ter o domínio político e econômico aí do país. Então, vamos lá. A elite paulista cafeira não aceita e reage, né? Num protesto de estudantes que aconteceu em maio de 1932, a polícia de Getúlio Vargas, ela atira, né? Ela reprime esse protesto, que foi numa praça em São Paulo, e acaba matando 4 estudantes, né? Isso daí se torna, então, o estopim para essa revolta paulista contra o governo federal, né? E os paulistas, então, armam uma guerra contra Vargas, né? Houveram campanhas da elite de São Paulo pedindo apoio para essa luta contra Vargas, né? Teve uma campanha que é Doe Seu Ouro para São Paulo, que era, na verdade, pedir apoio à elite paulista para financiar os soldados, as armas, né? Porque foi um movimento armado, né? A gente teve aí em torno de 8.500 soldados paulistas contra o governo federal, né? Na verdade, os paulistas queriam, com certeza, manter a sua hegemonia política do país, mas eles também reivindicavam que os interventores nomeados por Vargas fossem paulistas. Olha, vamos voltar um pouquinho. Quando Vargas entra no poder, ele rapidamente depõe todos os governadores, né, dos estados e nomeia interventores. Esses não são eleitos, são nomeados pelo próprio Vargas, né? Em São Paulo, de 1930 a 1932, já tinham passado 4 interventores e nenhum desses era paulista, né? Então a elite paulista estava ali pedindo, a gente precisa de um governador, né, que seja paulista, né? Essa era uma das reivindicações. A outra é que eles exigem eleições presidenciais, já que o Vargas não tinha sido eleito, né? Então, como assim? A gente está vivendo um governo de decreto, um governo ditatorial que não teve eleições, então isso está errado. Então, o movimento paulista vem forçar o Getúlio Vargas a chamar novas eleições, né? E também aprovar uma constituição. Por isso que a revolta tem esse nome, revolta constitucionalista. Porque o movimento de São Paulo, que é um movimento que usou a sigla MMDC, né? Essa sigla, na verdade, é as iniciais dos nomes desses 4 estudantes que foram mortos na manifestação, né? Então, o movimento paulistano, ele pega essas siglas para representar aí esse movimento, né? E aí, no fim das contas, o São Paulo, então, ele vai fazer essa luta com promessas de apoio de outros estados e tudo mais, mas ele acaba que enfrenta a guerra contra o governo federal sozinho, né? A elite doa, né, ajuda um pouco, mas o movimento não consegue ali permanecer, né? Essa revolta, ela dura aí 3 meses. Ela exige, então, que o Vargas chame novas eleições e aprove uma Constituição. Porque até então o Vargas estava governando sem Constituição, só por medidas, né? Só por decreto. E isso daí era aí uma das críticas, então, da elite paulista, né? Após 3 meses, 2.200 mortos, São Paulo é derrotado, então. Mas esse movimento, essa revolta de São Paulo contra o governo Vargas, né? Ela pressiona, então, o governo Vargas, que estava governando sem base nenhuma em Constituição e sem ter sido eleito mesmo pelo voto da população, mas chega no poder por meio de um golpe, né? É questionado, então. Bom,
tiveram, então, algumas vitórias, né? Vargas nomeia interventores paulistas e monta uma Assembleia Constituinte. Também anuncia que haverá novas eleições. O que é uma Assembleia Constituinte? É a reunião ali, então, em torno de propor uma nova Constituição para o país, né? E é por isso que a gente vai ver, ainda no governo provisório, a proclamação aí da Constituição de 1934. Tudo bem? Vargas realmente ele cumpre com o que ele promete, ele chama, né, essa constituinte, e é essa Assembleia Constituinte que vai governar no lugar do Congresso. O Congresso está fechado, né? E é essa Assembleia que fica aí também responsável por eleger um novo representante, né? Vamos à Constituição. A Constituição de 1934, ela mantém pontos da Constituição de 1891, né? Como, por exemplo, o regime federalista e presidencialista, né? Só que a Constituição de 1934, ela já é resultado também de uma série de processos que vinham acontecendo no Brasil, ainda na República Velha, como o movimento operário, né? A reivindicação por leis trabalhistas, né? Existia ali, como a gente viu, na aula sobre o tenentismo e o movimento operário, a gente viu que já existia muita pressão dos trabalhadores para garantir seus direitos, né? E o governo Vargas, ele traz isso também. Ele é um governo que veio conciliar, né? Tanto o patrão quanto o trabalhador, né? Aí daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais das características desse governo. Só voltando à Constituição, ela coloca então que o voto é secreto, ela amplia esse voto, né, para mulheres, né? Então a gente viu que em 1891 a Constituição era ainda muito fechada, né? O voto era permitido só para homens acima de 21 anos e que tivessem uma renda, né? Que não fossem analfabetos e tudo mais. Então a Constituição de 1934 ela vem ampliar bastante aí, né, os direitos dos trabalhadores e do cidadão, né? Nessa Constituição, então, se aprova o voto feminino e as leis trabalhistas, né? E aí aqui do lado eu coloquei uma questão. A Constituição ela traz a proibição da distinção salarial baseada em critérios como sexo, idade, né? Isso é muito importante porque a gente via que as mulheres, além de trabalharem à noite, além de terem um trabalho em casa, elas trabalhavam nas empresas e recebiam menos, né? Essa era a realidade aí. Então, acaba-se com isso, também com a nacionalidade, né? Getúlio Vargas também faz uma lei em que permite que todo mundo possa trabalhar, né? Não existiam muitos trabalhadores imigrantes aqui e ele vem trazendo todos são iguais aqui perante a lei, todos podem ser trabalhadores, né? Mulheres, tudo mais. Só que ele estabelece salário mínimo, descanso semanal, jornada de 8 horas, férias remuneradas, aposentadoria, né? Começa-se aí a desenhar as leis trabalhistas, que vai, na verdade, ser implementado mesmo no Brasil só na década de 40, no governo Vargas ainda, né? Mas aqui já está colocada a diretriz, né, desse governo com relação aos trabalhadores. Então também se aprova a indenização para demissão sem justa causa, né? Proíbe mão de obra de crianças, né, menores de 14 anos e adota medidas para o desenvolvimento da indústria nacional. Bom, aqui a gente já começa a entrar nas características do que é o varguismo, né? Quais são as características do governo Vargas? E uma das características é o nacionalismo, né? Vejamos, quando Vargas chega no poder, ele pega um país completamente fissurado, né? Um país em que existe uma grande desigualdade regional, né? Você tinha um desenvolvimento muito grande no Sudeste, mas o resto do Brasil você não tem tanta atenção. E Vargas não, Vargas vem trazer um governo forte, centralizado. E ele vem trazer também a ideia de nação brasileira, né? Então é Vargas que vai fundamentar um Estado nacional brasileiro. E aí é por isso que é importante a questão do nacionalismo. E o nacionalismo econômico, né? Que é, na verdade, você romper um pouco essa lógica de só o café como economia principal do Brasil, mas você trazer também um incentivo à industrialização,
né, a grandes indústrias nacionais, né, na verdade. Porque o que é esse nacionalismo econômico? A gente tem nossos recursos naturais e a gente precisa ter condições de explorar esses recursos, né? Então é no governo Vargas que a gente vai ver a criação da Petrobras, da SNI, né? Que é a siderurgia nacional, que é transformar aí minério em ferro e tudo mais. Então tudo isso daí começa a um estado forte, brasileiro mesmo, começa com esse momento aí, a partir de 1930, né? Então, só para concluir, a Constituição de 1934, ela vem acabar com o cargo de vice-presidente eleito, né? Ela vem trazer as eleições diretas. Na questão do ensino e da educação, ela vem trazer também grandes avanços como um incentivo ao ensino primário, médio e superior, uma obrigatoriedade do ensino primário, né? Que vai ser, a partir de agora, gratuito e público, né? E obrigatório, né? A Constituição também estabelece a justiça eleitoral e a justiça do trabalho, né? Então isso daqui é importante também, porque antes de 1934, você não tem nenhum amparo na lei jurídico com relação à empresa que você trabalha, o seu patrão. Agora não, agora você cria a justiça de trabalho, que é justamente para mediar a relação aí entre o patrão e o empregado, para que o empregado ele não sofra nas mãos do que o patrão quiser, né? Então a justiça do trabalho ela vai trazer essa perspectiva do trabalhador poder questionar o patrão, né? Ou seja, uma demissão, ou seja, não pagamento aí do que deve, do que é justo, né? Então se estabelece também um mandato de 4 anos para presidente, sem direito à reeleição, e a criação, né, de mandado de segurança para defender os cidadãos dos abusos do Estado, né? Então essa Constituição, embora ela foi extremamente rápida, foi a Constituição menos duradoura do nosso país, ela só dura de 1934 até 1937, que é quando Vargas implementa a Constituição do Estado Novo, né? Então ela vai ter uma duração rápida, né? Mas que vai deixar aí heranças até os dias de hoje, né? Até hoje a gente tem, por exemplo, garantido o voto feminino, enfim, várias outras questões com relação aos trabalhadores, né? Vargas também traz uma ampliação do ensino técnico, né? O ensino de ofícios, que vai beneficiar essa indústria nacional aí, né? Que precisa de mão de obra. Então, a gente vê também um aumento de uma educação profissionalizante nesse período, né? Era preciso que o Estado desse condições para que as pessoas se profissionalizassem, né? Os brasileiros conseguissem aí, então, ter acesso à educação profissionalizante, né? Aí é criado o SESI, Senai, né? Outra questão importante também da Constituição é a independência do STF, né? O Supremo Tribunal Federal, que na verdade era chamado de Corte Suprema. Então é nesse momento também que se tem aí independência desse poder, né? Então é isso, assim que o Vargas ele entra, ele já implementa o Ministério do Trabalho, da Educação e Saúde, né? O Senai e o Senac, né? Que é do aperfeiçoamento industrial, né? Essa questão da mão de obra, né? Que eu estava falando. E a fundação também das universidades e institutos de pesquisa, né? Então é nesse momento que se começam a aparecer aí a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Ou seja, o Estado está preocupado com o desenvolvimento nacional, né? De uma indústria nacional e que essa indústria precisa de mão de obra. Bom, então a Constituição do Vargas, ela traz aí, né, algumas questões muito importantes, né? Mas que nem o próprio Vargas vai se utilizar. Porque, na verdade, essa Assembleia que foi formada para montar a Constituição, como eu falei para vocês, ela vai também substituir o Congresso, já que o Congresso Nacional está fechado, né? E o que acontece? Essa Assembleia, e que tem a participação de muitos afetos do Vargas, né? Muitas pessoas da sua confiança, ela vai, na verdade, escolher o próprio Vargas para continuar no poder e para realizar um mandato aí de 4 anos, né? Bom, agora
a gente vai pensar um pouco o seguinte, né? Qual é a interferência dos contextos que estão acontecendo no resto do mundo e o Brasil, né? O Getúlio Vargas, ele teve uma aproximação muito grande aí com regimes fascistas, né? Depois da Primeira Guerra Mundial e depois da crise de 29, vários países da Europa vêm ascender ao poder ideologias do chamado fascismo e nazismo, né? Na verdade, esses regimes considerados totalitários, ditatoriais, eles têm uma influência aí bem forte no governo de Getúlio Vargas, né? Inclusive, a Constituição teria sido baseada aí na República de Weimar, que era da Alemanha, né? A Alemanha pré-nazista aí. Então, Vargas está enquadrado aí num conceito que a gente chama da história de populismo, né? O que foi o populismo? O populismo foi uma forma de política, de fazer política, muito frequente na década de 30 aqui nos países da América Latina, né? Como populista, a gente tem dois exemplos aí, o Perón, né, na Argentina, e o Cárdenas no México. Então Vargas ele vai constituir um governo populista, né? Ele precisava de ter uma popularidade, né? Ele precisava de carisma, de simpatia, ele precisava aí de ter apoio das massas populares, dos trabalhadores, né? Então, a gente vai enquadrar o governo de Getúlio Vargas como populismo, né? Quais são as características desse governo? Bom, os governos populistas defendem um governo centralista e forte, né? Fecha as assembleias legislativas e o Congresso, né? O que isso significa? Poder central, o poder é do presidente, é baseado na pessoa do presidente, né? Eles depõem os presidentes dos estados, né? Nomeiam interventores, né? O populismo surge na década de 30 e vai durar aí até mais ou menos a década de 60 e consiste em atender algumas reivindicações da classe trabalhadora para mantê-los sob controle, mas sem efetuar grandes mudanças na estrutura do poder. Como assim? Vargas, a gente viu que os trabalhadores, né, e vários outros setores sociais estavam pedindo, né, para que o governo entenda e aceite as suas reivindicações. As reivindicações do movimento operário, como os direitos trabalhistas, eles precisavam de entrar no governo Vargas por causa da popularidade, né? Então, Vargas faz um governo com uma ideologia voltada no trabalhismo, né? Como que ele inicia os programas de rádio, né? Como que ele inicia a conversa com o Estado brasileiro? Ele vai falar assim, trabalhadores do nosso país, né? Então ele vai considerar a população brasileira como trabalhadores, né? Vem esse discurso popular, né? Esse discurso populista, né? Então, Vargas, na verdade, ele vai fazer essas modificações, como os governos populistas fizeram, mas sem afetar a estrutura do poder. O que isso significa? Você vai conceder alguns direitos trabalhistas, né? Mas você não vai mexer, por exemplo, na estrutura fundiária do nosso país. Lembrando que Vargas é filho de fazendeiro. Getúlio Vargas vem de uma família da oligarquia do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Então ele não tem aí compromisso com acabar com os fazendeiros, com esse regime de latifúndio no país. Ele não tem esse compromisso, né? Na verdade, ele não realiza uma reforma agrária, né? Ele não divide a questão das terras para os brasileiros, né? Ele não passa essas terras para aqueles que devem nela trabalhar, né? Para as populações sem terra, né? Para as populações afrodescendentes também. Ele não faz nada disso. A única coisa que ele faz aí é conciliar as demandas, né, dos trabalhadores com um Estado que pudesse atender essas reivindicações, porém sem afetar a grande estrutura de poder. As oligarquias continuam tendo poder, continuam sendo as forças mais poderosas do país, né? Então, a coisa do carisma, né, o líder carismático, a demagogia, essa coisa, né, dos trabalhadores, de promessas para o povo, para o trabalhador, né? A censura, que também é um elemento do populismo,
e também dos regimes totalitários, que a gente vai ver daqui a pouco. O nacionalismo econômico, como eu já mostrei para vocês, as empresas, né, nacionais, o petróleo, explorar os recursos naturais, para o Brasil. Não é uma empresa de fora dos Estados Unidos, da Europa, que vem fazer essa exploração, mas é o próprio Estado brasileiro. Então, a propaganda política muito grande em cima da sua figura, né? O populismo traz essa coisa do governo, né? Do presidente, como os cartazes, televisão, né? Televisão não, que não tinha na época, né? No Brasil. Mas a coisa do cinema, que já vem trazendo a censura, tudo isso tem a ver com essa coisa de levantar a imagem do líder, né? Que é também uma característica dos regimes fascistas e nazistas. Então, os sindicatos controlados pelo Estado, né? Aqui eu coloquei a lei dos sindicatos, porque é uma das primeiras leis que o Getúlio Vargas faz. Então, o que ele tem que fazer aí? Ele tem que conciliar patrão e empregado, né? O Estado vai mediar a relação entre o patrão e o empregado. Tudo bem? Isso é chamado de peleguismo, né? Os sindicatos podem existir, mas eles têm que todos ser registrados pelo Ministério do Trabalho. Tudo bem? A manipulação das massas, né? Falei da propaganda e tudo mais, e as leis trabalhistas. Então, essas são as características mais fortes do que a gente chama de populismo. E o Vargas é, então, inserido dentro dessa lógica de um governo populista. Tudo bem? A gente precisa de lembrar uma coisa. Na questão estrutural, a crise de 1929, ela leva, inclusive Vargas, a incendiar várias sacas de café para que o preço do café no mercado internacional não caísse muito, né? Então, mesmo ele combatendo esses coronéis da oligarquia, ele precisa também de salvar essa economia, né? Mas ele entende que a economia precisa ser diversificada. Não pode mais ser uma economia somente ali do café, em torno do café e da agroexportação, tudo bem? Então é por isso que o Vargas vem dinamizando também e trazendo esse incentivo à burguesia industrial, né? Então, ao mesmo tempo que ele está aqui tentando controlar os trabalhadores para que eles não façam greves, nem protestos, manifestações, nem nada, ele também quer contribuir para os burgueses, né? Para os capitalistas, para os donos de indústrias, né, conseguirem aí manter o seu domínio. Olha só, é muito importante a gente fazer esse paralelo para entender os outros períodos da era Vargas, né? Mais para frente a gente vai ver um Estado mais arbitrário ainda, mais ditatorial ainda, né? Esses estados, a gente precisa de entender que o que aconteceu no governo Vargas aqui também é um respingo do que vem acontecendo no mundo, né? No pós-guerra, com a crise de 29, um aumento muito grande da crise econômica. A Alemanha, por exemplo, tinha mais de 6 milhões de pessoas desempregadas. Então, essa crise econômica muito grande, ela contribuiu para o aumento aí, né, da crítica ao liberalismo capitalista, né? Essa crítica, ela vem de dois lados. Ela vem tanto dos comunistas e anarquistas, né? A gente viu que já existe um movimento socialista muito grande, né? Que a Revolução Russa acontece, coloca o comunismo no poder e tudo mais, né? E a Europa tem também uma influência muito grande do comunismo. Por outro lado, a crítica ao liberalismo vem dos regimes totalitários, né? No caso aqui, o fascismo e o nazismo. Então, o governo Vargas é ditatorial desde o começo, né? Na Europa, havia a ascensão dos regimes totalitários. Um regime totalitário é o poder concentrado nas mãos de um ditador e um partido único. Lembrem que Vargas fez isso, né? Ele acabou com as outras forças políticas, centralizou nele mesmo, né? É a supressão das liberdades individuais e coletivas, controle por meio da repressão, propaganda ideológica, censura e violência, né? Essas são as principais características. Como governos totalitários, a gente vai ter o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e também o stalinismo na União Soviética, como regimes totalitários, né? Então, esses regimes têm como a defesa do nacionalismo, como Vargas também, militarização e do corporativismo. O que é o corporativismo? É justamente colocar toda a sociedade incorporada ao Estado. É isso. Os movimentos de trabalhador não têm independência.
Eles têm que ser vinculados ao Estado, o sindicato é vinculado ao Ministério do Trabalho. Entendam, o corporativismo é como se fosse um corpo só, o Estado e a sociedade. Então, esses governos totalitários eles se estabelecem em diversos países no pós-Primeira Guerra Mundial. Né? Aqui, eu só coloquei o fascismo e o nazismo só para a gente entender como que essas ideologias elas têm uma influência forte no nosso país. Assim como o comunismo e o anarquismo teve uma força muito grande que fez, inclusive, toda essa legislação voltada para as leis trabalhistas, né? Mas é muito importante a gente ver esse contexto de fascismo e nazismo, porque são ideologias que de vez em quando voltam, né? Até nos dias de hoje a gente tem de lidar aí com perspectivas dessas ideologias. O fascismo, então, vocês podem pesquisar também, aprofundar um pouco mais no fascismo e no nazismo. O que eu vou mostrar aqui para vocês só são algumas características principais, né? O fascismo em 1921, em 1921, Benito Mussolini funda na Itália o Partido Fascista, né? E entre esses princípios você tem nacionalismo, militarização, racismo e xenofobia, o anticomunismo, lembrando que Mussolini mandou incendiar vários sedes, né, de partidos comunistas, de movimentos, de trabalhadores, né? Então também uma bandeira desses regimes fascistas é o anticomunismo. O corporativismo, como eu já expliquei, esse sistema recebe apoio dos paramilitares, as milícias, né? E da burguesia industrial, que está com medo dos trabalhadores, dos comunistas tomarem o poder. Então essa burguesia apoia o fascismo por isso, né? Mussolini aproveita da insatisfação da população da crise no pós-guerra. A Itália é um dos países que sai muito destruído, né, na guerra. E em 22 tornou-se o primeiro-ministro e daí um ditador com grandes poderes, né? A gente pode aprofundar em outro momento, né? Mas em geral é isso. O fascismo ele tem essa base aí na Itália na década de 20. O nazismo vem também desse mesmo processo. A Alemanha passa por uma crise muito grande, uma inflação muito grande na pós-guerra, né? A Alemanha, lembrando que perde a Primeira Guerra e tem que pagar a indenização para os países vencedores. Isso gera uma crise muito grande na Alemanha, chegando a 6 milhões de pessoas desempregadas, né? E é nesse contexto que vai surgir a ideologia nazista, colocando, então, a culpa de toda a crise que a Alemanha vivia em cima dos judeus e de outras minorias políticas, como os comunistas, né? É esse contexto aí que vai gerar o Hitler na Alemanha, né? Então havia na Alemanha na década de 20, você tem revoltas em todo o país, os comunistas tomando cidades, né? E aí milhões de desempregados nesse contexto é fundado o Partido Nazista. O nazismo alemão era muito parecido com o fascismo italiano, só que ele tinha uma diferença que era um racismo contra os judeus, né? Que é o antissemitismo, né? Então você tem aí um elemento que você não tem na Itália, mas você tem muito forte no Hitler e na Alemanha nazista, que é a questão da raça pura, né? Os alemães achavam que eram arianos, que é daí que vêm os verdadeiros alemães, e eles são uma raça pura. Então, qualquer outro povo, mestiço, ou negro, ou judeu, ou qualquer outra raça, é tida como inferior, né? Assim como os homossexuais, os comunistas, os ciganos, né? Então, o que o Partido Nazista faz? Ele se coloca como uma raça suprema, uma raça superior às outras, e pratica uma perseguição, uma tortura muito grande e o Holocausto, né? Que foi, na verdade, a morte de 6 milhões de pessoas pelo Hitler, né, na Alemanha nazista. Então, Adolf Hitler, ele é nomeado em 33 o primeiro-ministro chanceler da Alemanha, né? E em 34 ele assume o governo de fato. Era um cara extremamente autoritário, personalista, né? Ele monta uma polícia política, que na verdade é uma milícia, como os italianos também tinham, chamada de SS, que era responsável aí por perseguir, né, torturar e matar, colocar os judeus em campos de concentração, né? Então a Alemanha passa aí por um processo muito exacerbado, né? Ideologias muito radicais, muito autoritárias, né? Muito ditatoriais. Então é assim que
a raça pura, superior, né? Era expansionista também, o nazismo alemão, ele queria dominar aí não só a Europa, mas vários lugares do mundo, né? E traz essa horrível marca aí do Holocausto. É por causa do avanço das ideologias nazistas e fascistas na Europa que a Segunda Guerra Mundial também tem um papel aí de dar uma freada nesses movimentos, o que a gente vai ver posteriormente. Então, para finalizar a aula, o que a gente precisa entender é que a gente vive a história aqui no Brasil, mas ela é influenciada por esses grandes acontecimentos aí fora, né, no contexto internacional, e que tem uma influência direta aqui no nosso país. No caso do varguismo, é um golpe, né? Quem chamou de Revolução de 30 foi o próprio Getúlio Vargas, se colocando como revolução, mas a gente não pode considerar revolução porque mantém a estrutura fundiária, mantém a mesma elite, a oligarquia, continuando a ter poder, né? Tem alguns avanços, algumas questões que modifica-se, mas não podemos chamar de revolução porque mantém uma estrutura aí de um país, né, agroexportador, com as oligarquias e tudo mais. Então, essa primeira aula é só para a gente entender como Getúlio Vargas chega no poder e as características do seu governo populista. Na próxima aula, a gente vai entender, então, o governo constitucional, de 34 a 37, e em 37, Vargas dá um golpe nele mesmo, né, e implementa a ditadura mesmo, né, que é a ditadura da Era Vargas, do Estado Novo. Tudo bem? Então, peço desculpas porque esse tema, ele realmente envolve muitos outros temas, né, que a gente já tinha que ter dominado, mas nas nossas condições é isso que a gente pode fazer agora. Então, se aprofundem, né, sobre a crise de 29, sobre os regimes ditatoriais, né, e a gente segue aí pedindo a todos que fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, né, e a gente vai tentando aí continuar nossos estudos. Muito obrigada, boa tarde.